Galera, mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre pneus de bicicleta, quais as características que você tem que atentar para o pneu de uma bicicleta, e também depois desse vídeo você vai saber qual o pneu ideal para você, qual o pneu que você tem que comprar para a sua bicicleta e para o seu objetivo. Então vamos lá para o vídeo, roda a vinheta. Meu nome é Ramon, esse aqui é o canal Team Mobile Store e hoje a gente vai falar sobre pneus, tá? Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente salientar para ver as diversidades de pneus que existem, para que você entenda qual é o seu pneu. Então você vai entender após esse vídeo qual é o pneu ideal para a sua bike na hora de você substituí-lo, o que é as características, quais as características que você tem que ver que vai te proporcionar uma melhor pedalada para o seu objetivo de pedalada. Então o primeiro passo que você tem que ver qual é o pneu da sua bicicleta. Então para você trocar o pneu ou para que você faça um upgrade, você tem que ver o tamanho do aro da bike para que você tenha pneus compatíveis com esse tamanho de aro. Então diversidade de tamanhos de pneus. Hoje no mercado a gente tem pneus tem aro 12 também, que é o menorzinho, aro 16, a gente vai passando aí na tela os tamanhos do pneu, aro 26, no caso o aro 24, aro 26, aro 29, tem o aro 700, tem o aro da Magrela que é o aro 27 também, que ele é um pouco mais antigo, certo? Então tem essa diversidade de tamanhos. Esse é o tamanho do aro e geralmente ele é o primeiro número que vai nas referências do pneu. E aí, por exemplo, a gente vai ter, por exemplo, 26x 1.95, 29 x 2.10, 2.2, 3.0, 3.35. O que vem depois é a espessura do pneu. Então, a gente tem variedade de tamanhos, variedade de espessuras. Qual é o objetivo aí? O que é que vai te proporcionar um pneu mais estreito ou um pneu mais largo? Via de regra, um pneu mais estreito ele vai proporcionar que vai ter menos área de contato na bicicleta com o solo. Então vai ter menos resistência. Consequentemente, a bicicleta ela vai ficar mais rápida com um pneu mais estreito. Porém, todo o impacto da bicicleta vai ser direcionado para uma área menor, uma areazinha mais fina. Então a bicicleta ela vai ficar mais dura de você rodar. Então você vai sentir mais as trepidações, os buracos, pedras, imperfeições que tiverem no trajeto, na pista, com o pneu mais fino. Ela vai ficar uma bicicleta mais rápida? Vai. Porém, vai perder conforto. Outra coisa que também um pneu mais estreito te proporciona, no caso, além do desconforto, ela vai te proporcionar também menos tração. Então, no caso, menos estabilidade também. Porque quanto maior a área de contato, no caso do pneu com o chão, ele vai ter mais arrasto e vai ter uma maior estabilidade também. A probabilidade de, no caso, escorregar, derrapar é bem menor nos pneus mais largos do que nos pneus mais estreitos. Então tem essas características que a espessura te proporciona. Pneu mais largo, mais conforto, mais estabilidade, maior tração. Porém, a bicicleta ela vai grudar mais, uma bicicleta vai ficar mais pesada. Você tem que imprimir mais força na hora de pedalar do que, por exemplo, uma bicicleta com um pneu mais estreito. E aí, via de regras, o que é que o ciclista usa? Galera que vai rodar mais no asfalto, onde tem menos imperfeições, menos buraco, enfim, menos pedras, qualquer coisa que vá ter irregularidades no solo, utiliza-se um pneu mais estreito, que geralmente essas pessoas querem mais velocidade, maior performance na pedalada. Galera que vai rodar em terrenos onde tem mais pedra, vai ter mais buraco, vai ter mais imperfeições, que é uma estabilidade maior, pneu mais largo. Então essa é uma das vantagens do pneu mais estreito, mais largo, desvantagens de cada um, e geralmente você vai escolher de acordo com o terreno que você vai usar e o teu objetivo na pedalada, tá? Então tamanho, espessura, material. Hoje a gente tem diferentes tipos de materiais que são feitos os pneus, tá? A gente fala de pneus com arame, pneus de Kevlar. Os pneus de Kevlar são aqueles pneus que são molinhos, aqueles pneus que dobram. Você consegue, por exemplo, colocar dentro de uma mochila, dobrá-lo totalmente, colocar dentro da mochila. O pneu de arame, na lateral do pneu tem um arame, ele não consegue dobrar como o outro, tá? E aí o Kevlar, ele vem
na parte lateral do pneu, aquela bandazinha lateral que faz deixa ele mais firme, tá? Do arame. Então troca-se o arame pelo Kevlar, tá? Então esses pneus que a gente fala sem arame de Kevlar são pneus que são dobrados. O que é que vai diferenciar nesses materiais aí? Que é interessante você ver que existe algo chamado de TPI, que são as quantidades de fibra por polegada que existe em cada pneu. É uma das características de fabricação do pneu aí. Quanto mais TPI o pneu tem, certo? Menos borracha ele vai levar. Vai ser o pneu mais leve, vai ser o pneu mais resistente e ele vai ler melhor o asfalto. Porém, não significa que é um pneu que vai ter uma maior durabilidade e nem um pneu que vai furar menos, tá? O que o pneu de menor TPI tem menos fibras, porém no lugar dessas fibras vai ter borracha. Geralmente esses pneus eles duram mais, eles rodam mais, porém são pneus mais duros, são pneus que batem mais, são pneus que não leem tanto o asfalto quanto o outro. É um pneu realmente mais grosseiro. Porém, esse tipo de pneus são mais utilizados para treinos e para a galera que não precisa de um pneu muito caro. Geralmente esses pneus com TPIs mais baixos, eles são pneus mais baratos e os TPIs mais altos são pneus mais caros, justamente por conta disso. Pneus de alta performance geralmente tem maior TPI porque lê melhor o terreno e vai te proporcionar uma estabilidade maior, uma perfeição maior ali na dirigibilidade na bicicleta, diferente desse outro pneu que é mais em conta. Porém, geralmente tem um desgaste maior nesse pneu mais caro, tá? De TPIs mais altos. E aí tem a questão do rastro do pneu. A gente falou de tamanho, espessura, materiais que são utilizados e o rastro também influencia. Geralmente, estou te dando uma visão geral de todas as características que é interessante você dar uma olhada no pneu e o rastro é uma delas. O rastro são a disposição daqueles biscoitinhos que são os sulcos, né? Que a gente fala também, aquelas ranhuras que tem no pneu é o chamado de rastro. Geralmente, onde os biscoitos eles são mais afastados, são mais altos, são maiores, mais largos, são pneus de arrasto maior que vão te dar uma estabilidade maior, porém são pneus que grudam mais no asfalto. Pneus mais slick, o que é o slick? Mais lisos ou com biscoitos menores, mais juntinhos, são pneus que desenvolvem melhor em estradões e em asfalto, tá? Que no caso ele gruda menos nos terrenos. O pneu que ele tem as ranhuras mais espaçadas e mais grossas, eles vão grudar mais nos terrenos aí. Então são pneus geralmente mais pesados. Porém, quando você roda em um local que tem mais imperfeições, mais buraco, mais pedra, ele vai te dar uma tração muito maior, você derrapa menos e vai ser muito mais estável nesse tipo de terreno. Então, vias de regra são isso. Quero um pneu que vá me proporcionar uma performance mista. Eu quero rodar tanto em asfalto quanto no final de semana fazer uma trilha. Opte por pneus que não sejam com esses biscoitos muito altos, espaçados, que vai te dar um peso maior na hora que você for pedalar no asfalto, tá? E aí procura um meio termo ali de biscoito sem ser slick, que aí quando você for para uma trilha, para um local que tem uma trepidação, enfim, que tem areia frouxa, pedra e tal, esse pneu não vai te proporcionar estabilidade nenhuma, tá? Então utilize os pneus com biscoito, porém um pouco mais junto, que aí dá para você rodar nos dois locais ali. Ideal? Não é o ideal. O ideal é que você tenha um pneu para cada ocasião, mas caso você utilize a bicicleta no dia a dia e no final de semana vai pegar uma trilha, essa é a dica que eu dou. Procure pneus de biscoito um pouco mais juntos e aí vai te dar aí uma dirigibilidade, uma tração bacana nos dois tipos de terreno aí, beleza? Então, falamos de rastro e agora vamos falar das calibragens dos pneus. Isso influencia na pedalada? Influencia sim, tá? Uma calibragem maior, quando você coloca mais ar dentro do pneu, a área de contato dele com o solo vai ser menor, certo? O pneu vai ficar mais ágil, ela vai ter uma rolagem maior, porém o pneu vai ficar batendo mais. Então quando você passar por um buraco, você passar por uma raiz, enfim,
ele não vai ter uma leitura ideal do terreno. Vai ficar uma bicicleta que não fica na mão, não vai ter estabilidade, não vai ler o terreno quando ele está muito cheio, beleza? Porém, no asfalto, ele vai desenvolver muito mais. Então, quando você for numa trilha, você for pedalar no estradão, num local que tenha muita pedra, areia frouxa, procure andar com a calibragem um pouco mais baixa. Qual é o benefício disso? O pneu um pouco mais murcho, com a calibragem um pouco menor, ele vai aumentar essa área de contato com o solo e vai te dar mais estabilidade, mais arrasto nesses terrenos, tá? Então a calibragem influencia sim. Então, outra pergunta que o pessoal faz, por que então que alguns pneus, principalmente, tem uma variedade grande de PSI? PSI é o tanto de ar que você vai colocar no pneu, digamos assim, de uma forma mais entendível, né? Tem pneus que aguentam PSI mais alto, aguentam calibragem maior, e tem pneus que aguentam calibragem menor. E aí vai também de acordo com o material que está no pneu. Então, geralmente, pneus que tem um TPI, que é aquele lá que eu falei, que é o número de fibras em cada polegada mais alto, são geralmente pneus mais resistentes que aguentam mais ar, tá? Então, geralmente, o PSI desse pneu que tem um TPI mais alto aguenta mais esse tipo de calibragem. Então, ele vai ter uma amplitude aí de que você pode usar mais com mais ou menos calibragem. E aí, quais são os pontos que eu tenho que salientar para entregar uma calibragem interessante para mim, no meu caso, por exemplo? Você tem isso, a gente vai fazer um vídeo à parte falando só de calibragem, que eu acho interessante a gente falar disso também. Mas você tem que salientar o peso que você tem, o terreno, se é no dianteiro ou na traseira, se você quiser, no caso que tem uma absorção maior de impacto ou não, tá? Temperatura também vai influenciar, porque geralmente o pneu ele vai dar uma dilatada em terrenos onde é mais quente, então o TPI que está dentro do pneu numa temperatura mais quente e outra mais fria vai diferenciar também. A dimensão, no caso aí, o espaço de calibragem que tem, no caso, que você pode utilizar nesse pneu, toda a lateral do pneu ele vai ter a mínima e a máxima que ele vai alcançar. Então tudo isso daí vai influenciar na hora de você escolher a sua calibragem. E também é interessante você ver que na lateral do pneu, em cada pneu vai ter a mínima e a máxima que você deve usar. Outra coisa que influencia também na escolha da calibragem é se você utiliza o pneu com câmera ou com tubeless. Geralmente com tubeless ele aguenta uma calibragem menor, certo? Ele não vai ter, por exemplo, aquela mordida de cobre, enfim. Também esse é outro ponto que você deve ver no seu pneu na hora de colocar a calibragem correta para você, beleza? Então a gente falou de tamanho, espessura, material, rastro, as funcionalidades de cada um e também de pressão, calibragem que você deve utilizar no seu pneu, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham tido uma amplitude maior, que vocês a partir de hoje saibam qual é o rastro mais interessante para vocês, qual é o tamanho do pneu, a espessura do pneu que você deve utilizar de acordo com a sua pedalada, o material que você vai utilizar, o benefício de você, por exemplo, pegar um pneu com TPI mais alto, com TPI mais baixo, qual é, no caso, os prós e os contras de cada um aí, e que você agora, a partir de todas essas informações, você saiba escolher o melhor pneu para você, para a sua pedalada e para o seu objetivo. Massa? Se eu te ajudei em algum desses pontos aí, de alguma dessas informações, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os seus amigos e também se inscreve. Aperta aí o botãozinho, ó, inscrever no canal, inscrito. Já deixa sua inscrição feita, porque a gente está mandando vídeos aí direto sobre ciclismo, pedalada, dicas, informações para vocês. Então, se você quiser manter-se informado sobre o mundo do ciclismo, se inscreve que você vai ser um dos primeiros a ser avisados quando a gente postar vídeo novo. Massa? Ficou com alguma dúvida? Já sabe, nosso telefone, WhatsApp, nosso site vai passar tudo aí embaixo. Só falar com a gente. Um abraço, até o próximo vídeo.